Prezados irmãos, muito boa tarde, na paz de Cristo Jesus. Estou aqui mais uma vez, tem passado dias que eu não tenho feito live, é muito frio, a gente fica todo encolhido de tardezinha, mas glória a Deus, louvado seja Deus, que hoje nós estamos aqui para falar um pouco do amor de Deus. Eu sou uma missionária e parei de trabalhar para o meu Senhor por causa da idade, a minha visão muito cansada, não enxergo muito, não dá para ler a Bíblia. Agora, as palavras que eu tenho falado para vocês é pelas experiências de vida, as experiências na igreja, vivendo uma vida desde os 23 anos de idade, que eu me batizei, nunca me afastei dos caminhos do Senhor, então existem muitas experiências. E nós gostaríamos de falar para vocês hoje um tema temático é ser tu uma bênção. Você já pensou? Ser tu uma bênção. Quando a gente vive na presença de Jesus Cristo, somos uma bênção. Não viver assim uma vida dupla, porque até mesmo eu vi uma pregação de um pastor que fala que tem dois tipos de crente, o crente carnal e o crente espiritual. E mesmo nas cartas de Paulo aos Coríntios, não me lembro bem se é no capítulo 2 de 2 carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que o homem natural não entende as coisas espirituais, as coisas do espírito, mas o homem espiritual, ele entende as coisas do espírito, porque ele vive no espírito. A melhor coisa do mundo é você viver no espírito, irmãos. Quando nós oramos a Deus, o Espírito Santo de Deus nos ensina a orar, como falar com Deus, põe palavra na nossa boca, porque antes de orar nós pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados antes de nós falarmos, oramos a Deus. E por isso desejamos que todos que façam isso sejam uma bênção. Ser tu uma bênção é a temática de hoje. O próprio Deus, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, e no versículo 19, Deus diz: eis que os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra ti, que te pus a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, a bênção para que viva tu e a tua descendência. É muito maravilhoso quando o pai de família, os cônjuges, digamos assim, eles criam os filhos fazendo culto doméstico, mostrando para eles o caminho do Calvário, que a Bíblia diz: fala essas palavras aos teus filhos, sentado, caminhando, no caminho, em casa, onde estiveres, sempre falando de Deus. Aí, seus filhos se criam, às vezes, talvez, eles vão na igreja até a sua adolescência, depois eles querem gozar um pouco, o mundo sai, e o mundo não tem nada bom. Mas depois, quando eles se voltam e se lembram, ou sofrem qualquer um episódio, eles lembram de que seus pais falavam para ele
Seja tu uma bênção, meu filho. Nunca deixe de orar a Deus e andar nos caminhos do Senhor. E quando nós lemos essa palavra que acabamos de falar, que o próprio Deus disse que tem os céus e a terra como testemunha contra nós, que Ele pôs a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Ele escolha a vida para que viva tu e a tua descendência. Porque o nosso viver aqui é pouco tempo, mas quem tem Cristo Jesus, as pessoas que têm essa esperança gloriosa, que um dia vai morrer, voltar ao pó de onde foi tomado, mas tem a esperança que um dia Cristo prometeu a voltar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus. Vão ouvir a voz de Deus e os vivos serão transformados, já falamos isso. E não queira que os céus e a terra sejam testemunha contra ti, porque dessas duas testemunhas ninguém pode se esconder. Onde você pisa é terra, onde você olha é céus. E são contra nós, se não procurarmos o caminho da vida. Que amor tão grande Deus teve por nós. Por isso que Ele pede, seja tu uma bênção. Se você parar um pouquinho para pensar o que Deus faz por você, por mim, por todos. Tudo que Deus criou, Ele ama. Pode ser o pior homem, o pior ladrão ou criminoso que mata sem piedade, Deus ama. Só que todos nós pecamos, mas Deus nos ama. Só não ama o pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E quando faz essa separação, as nossas palavras não vão aos ouvidos de Deus. Ele não vai ouvir. As palavras que nós falamos, sem viver a vida que Ele nos deu e nos mostrou para viver, são palavras que não passam do teto. Prezados, Jesus está voltando. Te prepara porque para ser um cidadão do reino de Deus. Você já pensou dormir, morrer, virar um pó, porque do pó nós viemos e para o pó nós tornamos. E um dia ter a esperança de Cristo voltar e nos chamar. E nesse momento, parece que você foi dormir naquela hora. E parece que você nasceu para ver o Salvador diante de você, ver o seu rosto como Ele é, os anjos cantando. É maravilhoso, é glorioso. Lê a Bíblia que você vai encontrar muitos conselhos e muitas promessas de Jesus. Não olha para a Bíblia onde está em Apocalipse, que vai descer a cidade santa, Nova Jerusalém. Deus vai criar novos céus e nova terra, onde habita a justiça e onde Ele vai habitar com o justo. Aqueles que são bênçãos para Deus. Você nunca mais se lembra que viveu nesse mundo. As promessas de Deus não falham.
precisa fazer isso, renunciar a esse mundo. Muitas coisas ruins que existem nesse mundo, e as piores, muita gente concorda. A pessoa carnal, que vive na carnalidade, a nossa carne é a nossa perdição. Se nós fizermos a vontade da carne, não somos uma bênção. Mas se nós vivermos no Espírito, somos uma bênção. Por isso que o tema de hoje é ser tu uma bênção. Jesus se alegra com isso. Jesus sorri para você quando você está no Espírito, falando com o Pai em nome dele. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. A porta da graça é Jesus. Estou pedindo a você, prezados, que está ouvindo essas palavras, compartilha, por favor. Se você é uma bênção, se tu uma bênção, e se você partilhar essas palavras com alguém que está precisando ouvir, renunciar ao mundo e se voltar para Cristo, que Ele está para voltar. Jesus está voltando. Tudo nos mostra que estamos nos finais dos tempos. Faremos uma oração para você que está nos ouvindo, para que Deus nos guarde. Pai Santo, que está nas alturas dos céus, te agradecemos, oh Deus, por esse momento que estamos diante de Tua presença, pelas palavras que acabamos de falar. Temos toda certeza que não vem de nós, mas do Teu Santo e Bom Espírito, Pai. Abençoa os Teus filhos, aqueles que estão ouvindo esse live, essas palavras, que eles tenham a coragem de partilhar com alguém, que esse evangelho do reino tem que ser pregado a todo mundo para ver o fim. Eu já saí muito, hoje eu não posso mais, mas sempre falo de Deus e do seu amor, e quero que Deus nos abençoe, abençoe você, ouvinte, lhe guarde de todo mal, de todo perigo, e você se lembre de orar a Deus, para que o seu reino venha a nós, que o reino de Deus está entre nós. Eu agradeço a Deus por tudo, e ao meu Senhor Jesus Cristo pela minha vida, os dias que Ele me deu, para louvar o seu nome. Eu agradeço e oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.